Esperar em Deus não é fácil, não é mesmo? Vamos conversar sobre o que fazer e o que não fazer durante esse período para evitar longos tempos de espera. São atitudes que te ajudarão a viver melhor sabendo que Deus cuida de você. Você está no canal Cast da Palavra. Quando estamos naquela fase em que tudo dá errado, muitos ficam confusos, outros ficam tristes, chateados, desanimados. Mas a Bíblia nos diz para esperar que Deus renove as nossas forças, e isso está escrito em Isaías capítulo 40, versículo 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Devemos cuidar de 7 atitudes em nossa vida para que possamos sair desse momento de provação e vivenciar o melhor que Deus tem para nós. Primeiro, tenha fé. Eu sei que não é fácil ter fé quando você vê que tudo está dando errado ao seu redor, portas se fechando, relacionamentos acabando, nos isolamos cada vez mais, passamos por dificuldades. Quando estamos neste deserto espiritual, sentimos que Deus nos abandonou ou está nos oprimindo, mas só parece ser assim. Na realidade, Deus nos leva através de provações. Muitas vezes nos leva aos nossos limites, às vezes quase entramos em desespero, mas Ele faz isso para ver o que está em nossos corações. Deus usa essas situações para nos moldar, para nos curar de traumas e pensamentos ruins. Ninguém muda quando tudo está indo bem. Você provavelmente já ouviu falar que em um time vencedor não se mexe. Então, Deus tira muitas coisas de nós para a gente acordar e ver que precisamos mudar para melhor. Todos pensamos que somos as melhores pessoas do mundo, mas na realidade cometemos muitos erros, magoamos pessoas sem perceber. Portanto, tenha fé que tudo que você vivencia tem o objetivo de torná-lo uma pessoa melhor para viver o melhor que Deus tem para você. Em Mateus capítulo 15, versículo 28 está escrito: Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo, como tu desejas. E desde aquela hora sua filha ficou sã. Então tenha fé que Deus faz e fará mais por você. Não desanime, mesmo quando você pensa que Deus te abandonou, que Ele não te ama. Não guarde esses pensamentos. Tenha sempre em mente que tudo ficará melhor e, acima de tudo, obedeça à vontade de Deus. A segunda atitude é ser grato. Seja sempre grato por tudo. Deus cuida de nós em todas as coisas e em todos os momentos. Com o ritmo do dia a dia, muitas vezes nem encontramos tempo para pensar nos pequenos detalhes com os quais Deus nos abençoa. Por exemplo, ser saudável. Quantas pessoas gostariam de ter saúde o suficiente para fazer coisas simples? Mesmo que agora você dependa de alguém apenas para se alimentar, saiba que agora é Deus quem está usando essa pessoa para fornecer o que você precisa. E às vezes essa pessoa era aquela que você menos esperava. Não cometa o erro de reclamar. Isso te afastará do objetivo de mudar seu coração para melhor e não agradará a Deus. A terceira atitude que você deve ter é a resiliência. Nestes tempos difíceis, continue determinado, continue procurando, continue estudando, continue trabalhando e, acima de tudo, continue orando. Tenha sempre em mente que Deus está trabalhando em você. Deixe que Ele te guie nos caminhos que você deve seguir. Não importa quantos dias você se sinta desanimado, não deixe o desânimo tomar conta de você. Não dê espaço para pensamentos de perda, pensamentos de morte. Coloque a sua esperança em Deus e quando você estiver pronto, Ele mudará sua situação. Muitas vezes, quando as batalhas são muitas e parecem invencíveis, pensamos em desistir. Não desista. Lembre-se sempre que isso é apenas uma fase. Lembre-se que tudo nessa vida tem começo, meio e fim. Se você está sendo tratado por Deus, você já é mais que vencedor. A quarta atitude é não se refugiar no pecado. Quando tudo dá errado, quando não vemos saída para os problemas, tudo que a gente quer é fugir um pouco dessa situação, certo? Isso é normal, mas não busque alívio no pecado. O pecado é simplesmente desobedecer às instruções que Deus deixou para nós, que estão escritas na Bíblia, que as pessoas chamam de leis. Não tente sair dos problemas usando drogas ou bebendo álcool. Não tente sair dos problemas fazendo sexo fora do casamento. Essas coisas só vão piorar a situação, só vão atrasar esse tempo no deserto espiritual ou te afastar dos caminhos de Deus, como está escrito em Tiago, capítulo 1, versículos 14 e 15. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. É justamente quando nos encontramos nessa situação desafiadora que precisamos abandonar essas práticas que nos prejudicam. O ser humano pensa que o que não faz mal imediatamente e que ele não percebe não vai prejudicar ao longo prazo.
Aí você pode pensar, mas o que há de errado em tomar uma cerveja, fumar um cigarro, dormir com aquela pessoa atraente que eu gosto? As bebidas alcoólicas são muito prejudiciais à saúde ao longo prazo. O sexo fora do casamento pode levar a doenças, filhos com pessoas indesejadas e problemas espirituais. Portanto, o melhor a fazer é tentar manter-se num estado de santidade, se concentrando em aprender com as lutas. Ajuda também a encontrar hobbies, conversar com amigos, fazer exercícios, estudar, entre outros. A quinta atitude é não cair em tentação. Nestes tempos em que esperamos milagres de Deus ou simplesmente ver o nosso progresso na vida, podemos cair em pensamentos de dúvidas se Deus realmente está conosco. É precisamente nesses momentos de dúvida que surgem a maioria das tentações. A mulher que você acha fisicamente atraente, mas que você sabe que não seria um relacionamento da vontade de Deus e que ela nem te olhava, agora está começando a demonstrar interesse por você. Ou alguém se oferece para trabalhar em algo que não é legal, mas que todo mundo faz. Durante esses tempos de provações, somos tentados a cometer erros que podem custar muito caro. Você pode perder todos os ensinamentos que Deus lhe deu e perder as bênçãos que Ele estava preparando para você. Ou até mesmo pode ser que atrase os planos de Deus e você permanecerá no deserto espiritual por muito mais tempo. O melhor a fazer é continuar a orar, estudar a Bíblia, meditar nas instruções bíblicas, como o que está escrito em Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Se concentre em Deus, porque todos são tentados pelas suas fraquezas, e como dizem, se não vigiarmos, podemos cometer os piores pecados. Nunca pense que Deus o abandonou e que não vai cumprir os planos dele em sua vida. Mantenha o foco em aprender o que Deus tem para nos ensinar. A sexta atitude é não tentar fazer as coisas do seu jeito. Nesses períodos de espera, somos tentados a agir de acordo com a nossa vontade, a tomar as rédeas e a fazer acontecer. E é aqui que erramos quando tentamos agir por conta própria sem antes consultar a Deus, quando tentamos algo que já deu errado outras vezes ou que a porta está claramente fechada. Saímos, tentamos e cometemos erros e comprometemos todo o processo de Deus em nossas vidas. Portanto, não haja com ansiedade, não tenha pressa, porque nesse período Deus trabalha justamente na nossa paciência, na nossa perseverança. Então acalme seu coração e espere em Deus. E a sétima atitude é orar mesmo sem querer. Quando somos tratados por Deus, Ele fala cada vez mais conosco. Preste atenção nos sinais. Por exemplo, vídeo nas redes sociais e conversas com as pessoas. Se esses assuntos condizem com a Bíblia e com o que você está passando, é muito provável que Deus esteja falando com você. Então, se aproxime de Deus, converse mais com Ele, ore mais. Deus é nosso Pai e o melhor amigo, confie nele. O que mais agrada a Deus é um coração sincero, mas sem reclamar. Mostre o quanto está difícil, se você está no seu limite, peça ajuda para superar e aguentar a situação. Se superarmos o processo espiritual do deserto e esperarmos bênçãos de Deus, milagres, sem ansiedade, querendo enfrentar as coisas, sairemos desse deserto prontos para vivenciar o melhor que Deus tem para nós. Portanto, não ceda às tentações que parecem boas, mas duram pouco tempo. Espere pelo melhor que só Deus pode nos dar e que durará a vida toda. Obrigado por assistir ao vídeo e se você gostou, deixe o seu like, compartilhe com todos que precisam dessas dicas e se inscreva em nosso canal. Deus te abençoe.